eu tenho um joguinho aqui, que é um joguinho, o que eles têm em comum, certo? Você não precisa usar esse jogo, mas você pode usar essa ideia. Então, primeiro eu quero falar desse joguinho, tá? Ele tem 40 cartas, cada carta tem 2 objetos, e a criança tem que encontrar o que tem de comum entre esses 2 objetos. O interessante é que você mesma pode inventar o jogo, construir o seu jogo. Geralmente, eu pego todos aqueles encartes que vêm, né, nas apostilas, nos livros didáticos, nos livros dos professores, eu cato tudo. Todas as professoras da minha escola, já sabem, elas dão tudo para mim, porque eu aproveito tudo. Então, aqui, ó, veja essa imagem que veio de uma apostila. Eu posso comparar, ó, os 2 astronautas. Eu posso fazer uma comparação, o que tem de comum. Eu não estou trabalhando aqui as diferenças, eu estou trabalhando aqui o que tem de comum. Por quê? Cognitivamente, é muito mais fácil você comparar as diferenças, porque isso você já é um costume, até para a própria criança, do que comparar coisas que são comuns. Então, você pode usar esse tipo, também encarte. Você pode usar um outro aqui, ó, que é 2 toalhas de banho, uma seca e uma molhada, dá para comparar. Opa, um copo de café quentinho e gelo, mas aqui nós não vamos comparar as diferenças, nós vamos comparar o que tem de comum. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática para vocês. Aqui também, ó, são 2 pessoas do sexo oposto, certo? Mas eu não quero as diferenças, eu quero o que eles têm de comum. E tem uma tarefa que, por exemplo, às vezes a professora diz, ele tem síndrome de Down, eu tenho que adaptar a tarefa para ele. Mas você pode trabalhar o que tem de comum, por exemplo, nos planetas, ó. E aí você pode, isso é um encarte também que veio para mim. Então, ó, dá para comparar várias coisas, ó. Várias coisas, desde cor, tamanho, ó. Certo? Então, é tudo coisas de livros didáticos que basicamente às vezes vão fora ou ficam dentro do armário engavetado. Mas agora eu vou começar a fazer, então, a mediação, certo? Quando a gente faz uma mediação, vocês podem ir anotando aí, hein? Quando eu vou planejar, eu tento fazer o mapa cognitivo, né? Então, nesse mapa cognitivo, a gente dá destaque às operações mentais e às funções cognitivas. Então, nesse jogo do que tem em comum, eu vou trabalhar identificação, porque eu quero saber quais são os 2 objetos, se a criança sabe, se não sabe, a mediadora diz o que é e para que serve, como uma informação, e eu vou comparar, ok? O que tem de comum. Então, essas operações mentais que eu falei para você, também são usadas no processo de alfabetização. Então, se você trabalhar bastante com o jogo, quando você for usar para comparar os sons de 2 letras, por exemplo, vai ser fácil. O que tem de comum entre o E e o E? Tem alguma coisa em comum. Eles são diferentes no tom, mas a escrita é comum, não é mesmo? A abertura da boca é muito parecida. Então, eu só dei esse exemplo, mas eu estou tentando aqui explicar para você como a gente organiza essa mediação, tá? Vamos de mediação, então. Então, agora eu vou como se fosse um simulado, que pode ser até para vocês, essa mesma mediação. Então, se concentre aqui em mim, né, para ver como a gente pode, porque é legal, porque a mediação, ela ativa também o cérebro do próprio mediador na hora da mediação. Então, olha só, hoje eu trouxe um jogo bem desafiante e vai fazer a gente pensar muito. Mas não se preocupe, vou ajudar você. São cartinhas. Veja, aí eu posso mostrar todas as cartinhas. Você já viu essas cartinhas antes? Deixa eu tirar aqui para eu não misturar. Você já viu essas cartinhas antes? Observe essas cartinhas. Então, eu posso deixar a criança manusear todas essas cartinhas, certo?
O que elas trazem? Porque todas as cartinhas trazem 2 elementos, 2 objetos. Então, quando eu deixo a criança brincar ali, expor, mexer nas cartinhas, eu posso fazer isso, né? O que elas trazem? São objetos que você conhece? Vamos identificar. O que tem nas cartas? Então, aqui eu posso pegar todas as cartas e elencar, inclusive, do lado, se eu estou trabalhando o processo de alfabetização dessa criança, eu posso, assim, ó, os objetos que você gosta, nós já vamos escrever aqui no quadro a palavra. E aí a gente seleciona algumas coisas, né? E depois eu posso, durante essa mediação, posso estar perguntando, tá, o que tem aí? Beleza. E nessa carta, quantos objetos tem? Isso é algo comum ou diferente? Sabes dizer o que tem de comum entre uma pera e uma maçã? Aí tu já vê se a criança tem essa ideia já do que é comum. Beleza, que aqui tem 2 coisas, não sei se vocês conseguem perceber, que são comuns essa maçã, essas frutas, né? Uma é que elas são frutas e outra que elas são verdes. Aí, agora eu separei só 2 cartinhas para a gente mediar, tá bom? Agora, vou pegar uma carta para conversarmos. Você sabe o nome desses objetos? Qual a cor do sapato? E do tênis? Eles são do mesmo tamanho? Esse tipo de sapato é mais comum ser usado por homens ou mulheres? E o tênis? Você usa sapato ou tênis? Vamos ver o que tem de comum entre o sapato e o tênis. Observe bem os detalhes. Veja o que eles têm de parecido. Tem cadarço? Isso pode ser comum aos dois? Colocar no pé, isso é comum aos dois? Tem sola para amortecer na hora que a pessoa anda. Isso é comum aos dois? Se você escolhesse apenas uma coisa, né, um elemento, para dizer sobre o que há de comum entre o sapato e o tênis. O que há de comum? A gente já viu algumas coisas aqui. O cadarço, a sola, colocar no pé. Mas e você? Você diria o quê? O que tem de comum nesses 2 elementos? Beleza. Agora vamos para outra carta. Essa é fácil. Você sabe o que tem aqui? Você conhece esses elementos? Qual o nome? Temos 2 bolas. O que elas têm em comum? Você tem esse tipo de bola? Você sabe para que ela serve? Cada tipo de bola? Para que as 2 servem? Isso é comum? Gente, isso é mediar. Olha quantas perguntas eu posso fazer só de uma cartinha. Só de uma cartinha.